Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, meus parceiros, como vocês estão? É para responder realmente essa pergunta, tá? Digam aí nos comentários como vocês estão, o que vocês andam fazendo da vida de vocês. Eu tô trazendo esse vídeo aqui de desenho e fala para vocês, né, com mais um desenho do desafio de desenho que eu tô fazendo e trouxe alguns temas pra gente conversar hoje também, né? Eu vou ir falando aqui que mais ou menos eu tinha pensado e eu coloco aí no título do vídeo que foi que eu falei no final das contas, porque nesses desenhos aqui eu tô tentando fazer uma coisa meio um pouco mais solta, né, uma coisa um pouco mais leve e realmente bater um papo com vocês sobre algumas coisas, né? E eu achei que seria pertinente conversar um pouco sobre criatividade hoje, já que o desafio que a gente tá fazendo tem relação com isso. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Aproveitar a oportunidade, dar algumas dicas aqui e bater um pouco o papo com vocês sobre essa relação de criatividade, bloqueio criativo e todas essas coisas. Por quê? Eu fiz alguns shorts, algumas coisas assim, dentro desse tema, mas no espaço dos shorts não dá pra gente falar tudo que a gente quer, né? É só um minutinho, né? Muito rápido. Eu posto conteúdo tanto aqui quanto no Instagram e como no TikTok também. E aqui no YouTube eu tenho essa possibilidade de vídeo longo, no TikTok também, né? Agora dá até 10 minutos os vídeos lá, pelo que eu tava vendo, que é muito bacana. E no Instagram ainda não, infelizmente. O que é engraçado, porque uns anos atrás dava e aí depois tiraram, vai entender, né? Mas tudo bem, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. E, de qualquer maneira, olha aí, mais uma dica para vocês que não me seguem em todas as redes sociais para me seguirem, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Eu queria falar primeiro com vocês sobre o que é criatividade, né? O que é o processo criativo, porque nessa da gente entender como isso funciona, eu acho que já ajuda bastante a gente a começar a produzir mais. Por quê? Como eu comentei com vocês no short também, né? O bloqueio criativo, ele pode vir por vários motivos diferentes. Ele pode ser por questão de estresse ou de muita autocobrança, ou às vezes até mesmo falta de referências que você tenha. Mas para você resolver isso, primeiro é interessante a gente pensar no o que é exatamente o processo de criação, né? Então, quando a gente vai criar alguma coisa, o pessoal até brinca, né? Que nada se cria, tudo se copia. E, embora possa parecer um pouco esquisito admitir isso, eu acho que ainda mais para quem tá começando a mexer com o processo de criatividade agora, isso é verdade, porque quando a gente cria alguma coisa, na real a gente tá misturando conceitos e coisas que a gente já viu ou vivenciou de alguma maneira. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que a pessoa está criando um animal marinho, né? Tipo uma sereia ou algo assim, mas ela quer fazer uma sereia diferente. Ela vai provar, o que é uma ideia que ela pode fazer é misturar, né, um conceito da sereia, só que com outro animal, que foi, por exemplo, o que fizeram na criação da Úrsula da Pequena Sereia. Ela, em vez de ter uma cauda de peixe, como as outras sereias, ela tem uma cauda de polvo. Então, é uma coisa diferente, mas é uma coisa que a gente consegue identificar as origens daquilo, certo? Nesse desenho aqui que eu tô fazendo, por exemplo, eu peguei uma imagem da Ana Vitória de referência e eu pintei ela de uma maneira diferente, da maneira que eu queria pintar. E eu mudei um pouco do olhar delas também, porque eu não queria que o olhar dela ficasse direcionado pro lugar que tava, eu queria mudar. Então, eu criei uma coisa diferente em cima. Existem criações que fica muito óbvio pra gente a referência que aquela pessoa teve, porque ela não vai muito longe daquilo, e aí geralmente a gente taxa de menos criativo. E existem coisas que a gente cria que realmente, assim, mistura tanta coisa que você fala, meu Deus, que loucura! Isso é muito criativo, é muito legal. Então, a ideia é justamente essa, né? É você entender que vem do processo de você misturar referências. E é por isso que, às vezes, quando a gente tá muito sobrecarregado, muito cansado, a gente passa por processos de bloqueio criativo.
porque a gente não tá tendo espaço na nossa cabeça para fazer essas misturas. E às vezes a gente também não tá absorvendo ideias para fazer essas misturas. Eu vou até usar de exemplo situações que aconteceram comigo, sabe? Além de eu desenhar, eu faço muita coisa. Eu gosto de escrever, tive minha fase aí escritora, desenhar quadrinhos, já criei vários tipos de coisas diferentes, sabe? Escrevi umas... Nossa, é verdade, eu já escrevi até umas músicas, mas eu não tenho mais as coisas. Talvez esteja na minha não intencional cápsula do tempo, mas eu não faço a menor ideia de onde está agora, se é que eu ainda tenho. Mas enfim, eu sempre gosto de mexer com esses processos de criação. Eu lembro que teve uma época que eu não tava conseguindo de jeito nenhum nem desenhar, nem escrever, nem fazer nada disso, sabe? E eu lembro que não vinha ideia pra mim. Eu vou falar primeiro do que aconteceu com o processo de escrita, né? Eu não conseguia ter ideia pra escrever, eu começava a escrever e eu apagava e tudo. E eu acabei entendendo depois que isso era porque eu tava, primeiro, muito estressada e imediatista. Eu queria um resultado logo do que eu tava fazendo. E quando eu escrevia, eu não sentia esse resultado, eu apagava, mas não tem como eu querer saber o efeito que aquilo que eu tô escrevendo vai ter se eu não escrever, né? Então, eu percebi que era muito um problema disso. E eu também não tava consumindo nada naquela época. Eu tava numa fase que eu não tinha muito tempo livre. E quando eu tinha tempo livre, eu não tinha disposição para consumir entretenimento que me causasse emoções mais fortes ou que exigisse da minha cabeça de pensar um pouco. Então eu só assistia qualquer coisa, sabe? Quando você fica vendo qualquer vídeo besta, assim, sem conteúdo mesmo, vou dizer, só pra você realmente, assim, desligar. Eu tava muito nessa vibe. E isso causa justamente a questão de, se eu não tô recebendo referências, se eu não tô consumindo coisas que vão me dar ideias, como é que eu pretendo ter ideias, sabe? Então, uma dica, uma coisa legal pra você fazer quando você tiver em bloqueio criativo tenta procurar algum entretenimento, alguma coisa que você não costuma fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque você vai abrir a sua cabeça para novas possibilidades, né? Outra coisa interessante é você entender que às vezes não é que você vai desistir, tá? Mas às vezes você também precisa dar um descanso para permitir que a cabeça vá para lugares mais naturais, tá? Então, quantas vezes, por exemplo, a gente tem ideia tomando banho? Ou, de repente, na hora de dormir? Por que isso acontece? Eu uma vez estava lendo um estudo, vocês vão me desculpar, mas eu não vou lembrar de onde é esse estudo, mas eu acredito que dando um Google rápido você consegue encontrar ele, tá? Mas como eu falei, né? Esse vídeo não tem intuito científico, é mais pra gente bater um papo. Só que esse estudo explicava que essas coisas provavelmente aconteciam porque pra gente criar e desenvolver e ter ideias, a mente precisa entrar num certo ambiente de conforto, vamos assim dizer. Ela tem que estar relaxada. E aí eu falei, então faz todo sentido agora, porque que essas ideias sempre vêm nesses momentos. A gente tem que dar espaço para ela pensar. Se você já tá procurando solução para 15 coisas diferentes na sua vida, como é que você vai ainda assim, por cima disso, ter uma ideia? Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. E aí a gente entra na próxima dica, que é justamente tornar esse processo mais consciente. Se você trabalha com criatividade, se você depende disso para fazer o que você faz para viver e se sustentar, não é legal você ficar dependendo de como você se sente sobre isso, né? Porque uma coisa é quando a gente cria porque a gente gosta, e aí é tudo sobre se sentir bem. Mas quando você trabalha com isso, aí a gente precisa garantir qualidade e profissionalismo. Então, como a gente pode lidar com isso nesse caso? Bom, uma dica é conhecer bem o seu processo e saber como você pode fazer para chegar em um resultado, mesmo que você não se esteja se sentindo no mood para isso. Uma coisa que eu faço é o seguinte: eu começo com uma pesquisa. Eu acho que isso é muito bom. Então, se, por exemplo, eu quero criar, por exemplo, uma arte, eu não tenho nem sequer um tema. E eu não sei o que eu quero fazer. E eu não tô fazendo um trabalho para ninguém,
mas eu sei que eu preciso fazer, sei lá, uma peça de portfólio, alguma coisa assim, eu posso simplesmente pegar qualquer tema e começar a trabalhar a partir daquilo. Por incrível que pareça, que é justamente o que eu fiz naquele exercício que eu falei que minha professora tinha passado pra mim, de desenhar, eu não lembro agora o número de desenhos, mas acho que era tipo, sei lá, 46 desenhos em não sei quanto tempo. E aí o que acontece? Quando você pega qualquer tema pra fazer, você vê aquilo acontecendo e aí você vai pegando gás. E aí quando você vê, você já tá criando. Ou vamos supor que eu fosse pegar, sei lá, agora um tema de dragão e futuro. São duas coisas completamente inesperadas de se ver juntas, porque dragão geralmente está no contexto medieval e futurístico. Beleza, ótimo. Então o que eu posso fazer a seguir? Uma coisa muito perigosa. Eu posso ir pro Pinterest procurar referências com essas duas palavras. Então eu posso simplesmente começar jogando essas palavras, dragão e futuro, no Pinterest e ver o que ele vai me dar. Aí eu posso também pensar nas estéticas de futuro que existem. Então, por exemplo, existe o futuro, que é o futuro velho, que é aquele futuro, tipo que nem tem em Star Wars ou em Maze Run, que é como se fosse uma coisa meio assim, tem coisas inovadoras, tem tecnologias legais, mas as coisas também são meio desgastadas, meio destruídas, sabe? Não é aquele futuro limpinho, clean e super aesthetic, né? É uma coisa um pouco mais assim, degenerada, e aí é uma vertente. Aí tem esse futuro assim, bem clean também, e tem também aquele futuro que é tipo steampunk, que é o futuro imaginado por pessoas que viviam há muito tempo atrás. Então, são soluções, 3 soluções de estética diferentes para uma mesma proposta. E aí, se você quiser, inclusive, agora pode pesquisar esses nomes que eu tô colocando, porque são estéticas bem legais. E aí, a partir disso, eu posso fazer alguns esboços descompromissados do que eu quero fazer. E aí, eu vou trabalhar em cima disso. Então, é uma solução interessante, sabe? E aí, dentro disso mesmo, eu já engato para uma próxima solução, que é estudar um pouco do tema ou de alguma coisa que você não tem muito conhecimento sobre. Olha só que bizarro, né, Bárbara? Tô com um pouquinho criativo, você vai mandar estudar? Porque é uma boa forma de você tirar a sua cabeça daquilo, adicionar novas informações na sua cabeça e abrir a sua mente para outras coisas, sabe? Destravar um pouco daquilo que tá realmente, assim, te ancorando no mesmo lugar. E o que você pode estudar? Bom, na verdade não tem um tema específico, né? Já que, como eu falei, é só a ideia de tirar você do lugar que você tá. Mas você pode pesquisar, se você quiser ainda ficar um pouco mais dentro, né? Que se você tá com prazo curto, algo assim, até o que eu recomendo, você pode, por exemplo, pesquisar nomes de estéticas, você pode pesquisar como chama, meu Deus? Composições, esse tipo de coisa, sabe? Paletas de cores. E aí, com base no que você vai pesquisando, você já vai fazendo algumas anotações e tal. E aí pode ser que surja alguma coisa na sua cabeça, né? Através disso. E aí tem uma outra coisa também, né? Que é, às vezes, você tirar um momento pra descansar e tirar a cabeça daquilo. Pessoalmente, isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis pra mim de fazer. Porque quando eu tô muito, muito, muito fixa em alguma coisa, eu fico assim, engatada naquilo. E pra mim é difícil fazer isso. Mas é uma coisa que realmente pode fazer diferença, sabe? Você tirar um pouco a cabeça daquilo de verdade e descansar. Não é tipo ir assistir um filme e ficar pensando no que você tá fazendo. Faça algo que de fato vai fazer a sua cabeça desligar daquilo. E aí depois você volta. Bom, essas são algumas coisas que podem funcionar, né? E ajudar bastante você nesse processo de destravamento, do bloqueio criativo e tal. E é o que eu tenho feito também, né? Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Desde que eu conheci melhor o meu processo de criação, eu não tenho mais esses problemas. Porque hoje em dia, quando eu vou fazer alguma coisa, eu só penso, eu quero fazer isso, beleza. Então tá, o que dá pra fazer dentro dessa ideia? E aí já vai começando a vir as coisas, sabe? Eu pesquiso e tal, e geralmente eu não tenho esse problema, mas hoje em dia. Então, quando tem alguma coisa assim, pra mim geralmente tá mais associada à questão de, eu
Só não tô mesmo muito afim de criar, que não é nem um bloqueio criativo, né? Mas eu não tá com vontade de fazer alguma coisa. E aí a questão já é outra, já é assunto para um outro momento, né? Pra gente debater. Mas sobre a parte de criação, eu realmente não tenho esses problemas todos, não. Agora que a gente já falou bastante sobre o processo criativo e tudo mais, eu queria até aproveitar e contar um pouco sobre as decisões criativas que eu tive nesse projeto aqui. Porque assim, eu já consigo até passar para vocês um pouquinho de como foi a minha tomada de decisão nesse daqui. Então, no caso desse desenho, como eu falei, ele partiu primeiramente do desafio de desenho que eu tô fazendo no Instagram, que o tema era desenhar um artista, certo? Então, logo, meu primeiro passo era escolher quem eu ia desenhar. Aliás, fica a dica também, né? Me sigam, porque eu tô sempre postando alguma coisa. E aí, com base, às vezes, tal pessoa fez um desenho, eu posso fazer um desenho dentro da mesma temática. No caso, essa pessoa pode ser eu. Então, se você quiser seguir para apoiar o meu trabalho, você está convidado. Também a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Se você tá gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo, gostei, né? Conta pra gente aí qual foi o tema da sua última criação. Vai ser bem legal, pode dar ideias pra alguém também. E você contribui bastante pra comunidade. Então, muito obrigada, viu? Também me segue lá no TikTok, né? Que nem eu falei. Eu também tenho. Enfim, eu sou Bárbara Meskig em todas as redes sociais. Meskig, né? Bom, eu tava falando sobre o processo desse desenho, né? Então, o primeiro passo foi escolher quem eu ia desenhar. E aí, eu tinha pensado em duas coisas. Porque, primeiro, na verdade, quando eu coloquei esse papelzinho dentro do meu sorteador, eu queria desenhar um artista, tipo, pessoa que desenha, sabe? Eu queria linkar pra algum perfil de alguém. Só que eu não lembro agora exatamente o porquê que eu acabei escolhendo fazer isso. Eu acho que eu fiquei com medo de alguém reclamar comigo que eu desenhei a pessoa, mas eu acho que isso não ia acontecer. Quem sabe talvez eu desenhe depois, né? Mas enfim. E aí eu acabei resolvendo fazer a Ana Vitória porque eu tava escutando muito música dela esses dias. Delas, né? São duas pessoas, não é uma entidade. Então eu falei, vou desenhar as duas. E eu vi uma foto delas que eu achei tão bonitinha. E aí eu falei, gostei, vou desenhar essa foto aqui. E aí, o que acontece? Próximo passo é escolher como eu ia fazer, já que eu já tinha escolhido o que eu ia fazer, né? E aí, eu pensei assim, o que tem a ver com a vibe delas? Porque eu queria trazer alguma coisa que traduzisse a vibe delas. Eu tô numa de trazer mais conceito, né, para as coisas que eu tô fazendo, porque eu já fiquei muito tempo fazendo só qualquer coisa. E eu queria fazer uma arte um pouquinho mais, assim, proposital. E nessa arte proposital, eu pensei, bom, eu posso fazer o seguinte, né? Eu acho que elas combinam com um traço um pouco mais, como é que eu vou explicar? Um pouco mais seco. Eu acho que o traço que eu uso no dia a dia ia combinar bem legal. Então, eu trouxe ele. E eu também pensei que uma coisa que ia ser um ponto muito forte são as cores. E eu gosto muito de mexer com cor, né? Como vocês sabem. Então, pra paleta delas, o que eu fiz? Eu procurei cores mais naturais. São cores da natureza, porque eu acho que a música delas, ela tem uma coisa, assim, calma, orgânica, que leva muito pra essa coisa, assim, do Brasil, por um lado, né? Elas são brasileiras, né, Bárbara? Mas o que eu quero dizer é que, assim, é um estilo muito, que eu associo muito com essa coisa de paz, de ambientes mais ou mato, ou praia, sabe? E é por isso que eu escolhi o verde e o laranja, que são cores que, dependendo do tom que você escolhe, se combinam muito bem. Inicialmente, eu tentei puxar para esse tom aí que vocês estão vendo, que eu tava bem laranjinha e o verde bem mais claro. Só que depois eu acabei decidindo escurecer um pouco mais, aí vocês vão ver que aí eu fui para um tom um pouco mais carmim, um verde um pouco mais escuro. Eu acho que ficou bem legal. Outra coisa também é que eu tinha uma preocupação nesse desenho, que é o seguinte: como eu acho que eu comentei com vocês em algum vídeo anterior, eu tô tentando gastar os papéis ruins que eu tenho aqui em casa. E, assim, ruins que não são apropriados para o tipo de pintura que eu costumo fazer. Porque eu tenho um vício em usar aquarela. Eu gosto muito de usar aquarela. Mesmo que eu não vá pintar tudo de aquarela, eu gosto de fazer a base do desenho de aquarela.
E esses papéis que eu tenho, eles não são muito bons pra isso, porque eu não sei se vocês sabem, eu já fiz até um vídeo sobre tipos de papéis, depois se vocês quiserem, deem uma olhada aí nos meus perfis, né, que ele vai estar por aí em algum lugar. Acabei de me tocar que eu acho que no meu TikTok ele tá, mas eu acabei de me tocar que eu acho que eu só fiz ele pro TikTok. Eu não coloquei ele disponível nem no Instagram e nem aqui no YouTube. Mas agora que eu lembrei, eu posso trazer ele pro YouTube sim, né? Porque o YouTube, eu acho que ele é um vídeo um pouquinho mais longo do que 1 minuto. E aí dá pra eu postar aqui também. Quando vocês verem esse vídeo, eu provavelmente vou ter postado esse daí também pra garantir. Mas enfim. Então, a gente tem essa questão aí dos tipos de papel, né? E esse papel que eu tô usando, ele é um papel de 90 gramas. Sendo que pra aquarela, recomendado é umas 300 gramas, né? Não é um papel recomendado. Mas dá pra usar. E é até bom eu usar ele, e eu até falei com vocês, né? Por que eu não uso então só pra pintar com lápis, essas coisas? Além do fato de eu quase nunca pintar com lápis, esses dias eu tava pintando um desenho com lápis, mas é muito, assim, mais raro eu escolher o lápis pra pintar, porque com aquarela é mais prático pra mim. Tenha também a parte de que eu acho que é legal a gente mostrar que mesmo que você não tenha como ter acesso aos materiais que você quer nesse momento, você ainda pode fazer o que você quer. Porque quando eu comecei a pintar, era isso que eu tinha. E, inclusive, eu também não tinha condição de comprar uma aquarela super cara. Eu comprei uma das mais em conta que tinha na época, mas que ainda assim ia funcionar como uma aquarela, que é a aquarela da Pentel. E, gente, ela assim, eu uso ela até hoje. Essa daí que eu tô usando é a mesma aquarela que eu comprei pra me aprender. E isso foi em 2017, ela tá durando até agora. Então, tem coisas que vale a pena a gente investir um pouquinho mais. Eu acho que na época eu paguei uns 70 e alguma coisa nessa aquarela, mas olha só, ela tá durando até hoje comigo, sabe? E eu já gostaria de comprar uma aquarela nova, diferente pra testar. Eu comprei algumas da Kohinoor, inclusive. Tem algumas cores que acabam mais rápido, né? Então eu comprei, mas até gravei o teste, mas eu acho que eu ainda não postei. E aí depois eu acabei começando a usar ela. E eu acho que eu vou gravar quando eu for comprar um pacote inteiro, mas enfim. Se você não tem o material que você quer, pode começar pelo que você tem, sabe? Não se deixe limitar por conta de você não ter o exato kit que você quer ou o exato papel. A gente dá um jeito. E um jeito que eu poderia recomendar pra vocês quando vocês estão usando uma folha que não é tão legal é não esfreguem muito papel. E é até por isso que, por exemplo, essa daí vai ser a última camada que eu vou passar, porque eu já sei e eu já estou percebendo que esse papel aqui tá cedendo. Então, eu consigo pintar nele, mas eu não consigo fazer todas as técnicas que eu ia querer. Por exemplo, não adianta tentar nesse papel aqui, e eu já sei porque eu já tentei de vários jeitos diferentes, eu fazer aquela técnica que você pinta de água todo o papel, só molha ele, e depois você vem com a cor. Isso não vai funcionar em papel com gramatura mais baixa, porque o papel vai simplesmente envergar. Vocês já devem ter derrubado água alguma vez em alguma folha, né? Vocês sabem que é péssimo. Então é isso que vai acontecer se você tentar fazer isso aqui. Mas, por exemplo, quando eu pinto usando menos água, aí ele vai tranquilo. Outra coisa que eu sei que funciona bem também é fazer uma base de lápis de cor ou de grafite e pintar por cima. Para papéis que sejam mais porosos ou para papéis que sejam mais finos, tende a funcionar legal. E aqui eu tenho uma denúncia para fazer para vocês, que é o seguinte: na hora que eu tava pintando isso aí, meu celular tocou. Eu odeio a Claro, porque eles ficam me ligando direto. E aí ele parou de gravar. E aí eu perdi justamente o finalzinho, que foi eu pintando mais algumas sombrinhas no desenho e fazendo a finalizaçãozinha. Mas eu espero que vocês me perdoem por isso. E reclamem com a Claro também, porque foi tudo culpa dela. Mas o final ficou isso daí que vocês vão ver agora. E eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse processo desse desenho. Eu achei muito gostosinho de fazer. Eu lembrei que eu amo muito fazer esses desenhos que são mais na linha, no preto e branco, que tem só alguns detalhes coloridos. Eu já fiz várias vezes esse tipo de desenho aqui no canal, lá pro Instagram também. Mas enfim, estão convidados a desenhar algum artista que vocês gostem. Um beijão para todos vocês. Esse aí foi o resultado final. Reparem todos os poros da folha. Um beijão. E aqui tem mais 2 vídeos para vocês assistirem aí do canal, se vocês quiserem. Tchau!